Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura da carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, na Bíblia, né? Porque sabemos que Paulo já havia escrito anteriormente uma outra carta, e essa aqui é a segunda carta, né? Que ele escreveu. E na Bíblia está como a primeira. Não porque foi a primeira que estão mentindo que ele havia escrito, não, é a primeira aqui na Bíblia, tá bom? Lembrando também que Paulo está advertindo as pessoas lá em Corinto, você viu lá nos capítulos que nós iniciamos, que havia uma confusão entre eles lá, né? Estava uma briga lá, estava com problema, atitudes não adequadas e tudo mais, e Paulo começa a chamar a atenção deles sobre sabedoria e tudo mais, tá? Agora vamos ver aqui a partir do capítulo 4, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essas advertências que Paulo está dando para aquelas pessoas, tá certo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos... Vamos lá, de novo. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha, Paulo aqui então diz para não ir além do que está escrito. Vocês que são guardadores de sábado, vocês que são guardadores de domingo, de qualquer outro dia, querem ficar enfiado dentro de templo, tudo bem. Mas Paulo diz o seguinte, que na Bíblia, ou no que está escrito, que o mundo chama de Bíblia, não deve-se ir além do que está escrito. Senão é capaz de julgar a pessoa de uma maneira errada. Por quê? Porque quem tem diferença? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvera recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasse para quem também nós reinamos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O que Paulo está falando aqui? Olha, vocês são todos letrados, inteligentes, soberbos, mas nós apóstolos, que fomos colocados aqui para pregar a simplicidade do reino do Criador através do Cristo, nós somos espetáculos para o mundo, porque parece que ele nos colocou por último. Mas nem por isso Paulo ousa julgar ou não julgar ou falar nada, ele deixa que as coisas aconteçam. Vamos lá. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, ilustres, e nós, vis. Percebe o que lhe chama a atenção lá do povo de Corinto? Da soberba, da capacidade de discernimento, de inteligência, mas para as coisas do Cristo, do Criador, Paulo está fazendo o quê? Um jogo de palavras para ver se eles acordam. Verso 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Olha, Paulo está dizendo que eles trabalham com as próprias mãos. E você quer alimentar o teu líder religioso com o teu sacrifício? Ele que tem que se autossustentar, meu amigo. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. É lógico que o que eu vou falar aqui, eu não quero me colocar no lugar dos apóstolos jamais, porque eu não senti absolutamente nada na pele do que eles sentiram.
porque eles fizeram a história. Eu só estou abraçando a história para mim, tá certo? Como você também está fazendo. Mas quando Paulo está dizendo o seguinte, ó, eles chegam a se considerar como lixo do mundo, é como eu me sinto. É quando tem os meus irmãos queridos que entram aqui e fala que eu sou um idiota, que eu não presto, que eu sou instrumento de Satanás, eu acabo me sentindo um lixo do mundo. Sim, a escória do mundo. Por quê? Porque as pessoas nos ofendem. Mas isso não é o suficiente para tirar a minha fé na verdade, como Paulo. Tá certo? Verso 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então veja, ele está advertindo aquele grupo de pessoas de Corinto que estava com problemas. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em que sentido? Paulo tinha uma doutrina própria? Não, ele não estava falando de doutrina. Ele estava falando de que o que viessem falar no ouvido dele, a perseguição, risco de morte, para deixar para lá, para ser perseguidor dele, que ele deixa para lá e vai em frente. É nisso que Paulo está pedindo para ser os seus seguidores, imitadores, tá? Não saia fora do contexto, não vá além do que está escrito, como o próprio Paulo disse. Vamos lá, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada comunidade, a cada grupo de pessoas que queriam aderir à doutrina do Cristo através da pregação de Paulo. Palavra igreja que você já sabe. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Veja a advertência que Paulo está falando. O que vocês querem que eu vá? Com vara ou com espírito de mansidão? Depende de vocês. Porque estava uma bagunça a igreja de Corinto. Igreja, no sentido de comunidade. Estava uma bagunça a comunidade de Corinto. As pessoas eram soberbas, indo atrás de um, de outro, tudo aquilo que você já sabe. E Paulo agora começa a chamar a atenção deles. Vamos lá. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Diz assim, verso 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda é entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha, então assim, ó, Paulo está colocando na condicional, tá? Ó, se ouve. Por quê? Porque chegou informação. Será que é uma fofoca? Será que é verdade? Será que é dissidência entre eles lá, o grupo de pessoas, e estão querendo caluniar o outro? Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, se há entre vós fornicação, olha, nem entre os gentios há, que parece que tem pessoas aqui se deitando com a mulher do próprio pai. A mulher do próprio pai não é a mãe, tá? Vamos deixar claro que senão Paulo teria escrito, olha, teriam se deitado com a sua própria mãe. Não, mulher do próprio pai deve ser a madrasta, tá? Vamos lá. Verso 2. Estais inchados, novamente Paulo fala de inchado, inflamado, arrogância, né? Estais inchados e nem ao menos vos entristecis. Vamos lá. Estais inchados e nem ao menos vocês ficam tristes, vamos dizer assim. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, ninguém se importou de tirar quem é que está fazendo essas coisas lá. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, Paulo tem um Espírito Santo que é onipresente? Não, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, eu não estou aí com vocês, mas vocês sabem que eu estou junto de vocês, por quê? Porque o meu ensinamento ficou aí. É nesse sentido que Paulo está falando, tá? Já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Não é boa a vossa jactância. Tá vendo? Mais uma vez, Paulo advertindo. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, não é legal que vocês não queiram tirar essas pessoas do meio de vocês. Sabe por quê? Porque uma laranja podre estraga todo o pacote da laranja. É disso que Paulo está falando. Verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, aqui ó, olha o que Paulo está escrevendo, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo já escreveu anteriormente. Está aí a prova, tá certo? Que alguns, com certeza, vão me perguntar, como é que você sabe disso, William? Que Paulo já escreveu outras cartas. Aqui ele mesmo está dizendo que nesta carta ele está dizendo que já havia escrito a eles, tá? Vamos lá. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, olha, que ele não quer que os irmãos se associem com os que se prostituem, ou seja, os que não estão legal ali dentro. Mas e quem? Do mundo? Não, é do grupo. Você está entendendo? E o seu líder religioso fala, olha, Paulo está dizendo para não se unir com os que se prostituem. Mas ele não continua lendo, ele não contextualiza. A advertência de Paulo é para que as pessoas que não estão querendo chamar a atenção daquele irmão que está com problema, e Paulo está falando o seguinte, olha, não é legal que vocês deixem ele junto, porque uma laranja estragada estraga tudo. E olha, o que eu estou falando para vocês, Paulo dizendo na carta, não é que vocês não se unam ao restante do mundo. Não é os problemas do mundo, não, porque olha só. É o que ele diz no verso 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por quê? Porque então vos seria necessário sair do mundo. Entendeu, meu querido? É para nós associarmos com todo tipo de pessoas. Mas dentro daqueles que têm o mesmo pensamento do Cristo, tem problema? A pessoa não quer se corrigir, então é legal não estar mais ali presente, porque ele não quer. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. É disso que Paulo está falando. Vamos lá. Mas agora escrevi que não vos associeis com ele que, dizendo-se irmão, olha aí, tá vendo? Está falando do grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento. Ou, em outras palavras, a igreja, mas não a igreja de alvenaria, o grupo de pessoas. Vamos lá. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal nem ainda decomais. Quem? Os que estão ali dentro, do grupo, não é os de fora. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Compreendeu aqui, ó, terminamos o capítulo 5 de 1 Coríntios e viu aqui que Paulo está fazendo uma advertência muito legal para abrir a cabeça das pessoas que são comunidade agora da doutrina do Cristo, para não ter essas pessoas ali, porque essas pessoas não querem andar na mesma doutrina do Cristo. Veja, não é dizendo assim, olha, sabe aquela prostituta ali da esquina? Não vá ali, não se associe a ele, não é isso que Paulo está dizendo. E o teu líder diz isso. Bom, capítulo 4 e capítulo 5 não tem nenhuma orientação de Paulo pedindo para construir templo e ficar enfiado dentro do templo, ser pastor, ser seguidor, ser ancião, ser diácono, diretor de departamento, guardar domingo, sábado, quinta, quarta. Nada, né? Vamos lá. Dá tempo de ler o capítulo 6 ainda. Vamos ver. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Está falando o seguinte, olha, tem problema entre vocês aí, não tem que levar para tribunal, não, resolve vocês aí, não façam isso. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes
a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, no grupo de pessoas, tá? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não são jactantes dizendo que vocês são sábios, vocês são estudiosos desde tenra idade, e dentro de vocês não tem um que seja capaz de julgar entre vocês? Tem que levar para fora, né? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está dizendo o seguinte, olha, já é uma vergonha vocês brigarem entre si. E vocês não têm capacidade de dar a outra face? Andar segunda milha? É disso que Paulo está falando, tá? Verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Injustiça, falta de amor ao seu semelhante. Dano, falta de amor ao seu próximo. Não sabeis que os injustos hão de herdar... Vamos falar de novo. Não sabeis que os que não praticam o amor ao seu semelhante não hão de herdar o reino de Deus? Olha só o que ele está falando. Não são os que não frequentam a denominação adventista, presbiteriana, a batista, a congregacionalista. Não, os que não praticam o amor. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Mas fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ó, mais uma vez aqui, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ó. Eu sou o templo. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Terminamos aqui o capítulo 6 de 1 Coríntios, essa carta, e ainda nada de Paulo dizer, construam o templo, fiquem debaixo dele, tá certo? Então dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.